Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula damos continuidade na resolução de exercícios para calcular os pontos de máximo, de mínimo de inflexão de uma função e fazer o seu gráfico. Barbadinha. Então, dada exercício 3, dada a função f de x igual a 1/3 de x3 mais x2 menos 3x mais 2, determine os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão, se houverem. Determinar também os intervalos onde cresce e decresce e no final usa o resultado para fazer o gráfico da função. Tá? Então, como antes, vamos derivar a função para achar os pontos críticos. Tá? A derivada da função dá x2 mais 2x menos 3. Então, ali, eu tenho 1/3 de x3. Então, para derivar o 3 passar para frente, então vai ficar 3 vezes 1/3, vai simplificar o 3. Tá? Então, vai ficar só 1 e diminui 1, então vai ficar 1x2 ou x2. Tá? Aqui a derivada dá 2x e a derivada de menos 3x é menos 3. Tá? Como ela é uma função polinômia, a derivada existe para qualquer ponto. Então vamos ver onde é que a derivada é zero. Então vou igualar a zero, aí dá uma equação de segundo grau. E aí vamos resolvendo por Bhaskara nessa função de segundo grau. Vamos encontrar o x' igual a 3 e o x igual a 1. Tá? Então um valor menos 3 e outro valor 1 para as raízes dessa função. Então nossos pontos críticos são menos 3 e 1. Tá? Então vamos usar o teste da derivada primeira, que a gente vem fazendo, traçar o eixo x e marcar esses pontos críticos, o menos 3 e o 1. Tá? Então a derivada no menos 3 é 0 e a derivada no 1 é 0. Tá? Barbadinha. Tá? Então nós vamos pegando os valores próximos dos pontos críticos antes e depois deles. Por exemplo, o menos 4, 0 e o 2. Para depois substituir na derivada. Então, vamos marcar aqui o menos 4, o 0 e o 2. Tá? Pontos próximos, inteiros, fica melhor para calcular, e próximo a eles. Tá? Ou entre eles aqui, que é o 0. Tá? Então, vamos calcular a derivada no menos 4. Então, substitui lá na derivada, fica menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, menos 3. Aqui, menos 4 ao quadrado é 16. 2 vezes menos 4 é 8. Então, 16 menos 8 daqui dá 8. E 8 menos 3 dá 5. Como deu positivo, é crescente. Então, aqui no trecho aqui do menos 4 é crescente. Então, de menos infinito a menos 3 é crescente. Agora, vamos substituir o zero. Aqui na derivada. 0 ao quadrado vezes 2 vezes 0. Isso aqui tudo dá 0, vai sobrar o menos 3. Como deu negativa, a derivada ela é decrescente. Então, de menos 3 a 1 é decrescente. Agora, vamos substituir o 2. Lá na derivada, 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 3. Aqui dá 4, aqui também dá 4, dá 8, menos 3 dá mais 5. Como deu positivo, é crescente. Tá? Então, de 1 a mais infinito é crescente. Então, já achamos intervalos. Tá? Então, a função é crescente no intervalo de menos infinito a menos 3, de menos infinito a menos 3, unido com o intervalo de 1 a mais infinito. E decrescente no intervalo de menos 3 a 1. Tá? Barbadinha. E com isso já podemos determinar o ponto de máximo e mínimo. Aqui, o menos 3 é ponto de máximo, porque a função foi crescendo até chegar lá e depois decresceu. E no 1 é decrescente, porque a função foi decrescendo e depois cresceu. Tá? Então, possui ponto máximo em x igual a menos 3. Então, vou substituindo o menos 3 aqui na função, e calculando. Tá? Deixo para vocês calcular. Cuidado, tem que botar entre parênteses, porque é negativo. Aqui, menos 3 na terceira é menos 27. Menos 27 dividido por 3 dá menos 9. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Menos 9 mais 9 dá 0. E menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 mais 2 dá 11. Então, dá 11. No fim, eu calculei. Tá? Então, menos 3, 11 é o ponto de máximo. Tá? E em x igual a 1 eu tenho mínimo. Tá? Então, substituir aqui 1, vai ficar 1/3. Tá? Porque 1 ao quadrado aqui é 1. Menos 3 vezes 1 é menos 3. Então, 1 menos 3 é menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, isso aqui se anula. E substituindo 1 aqui, 1 na terceira, 1 uma vezes 1/3 dá 1/3. Então, vai dar o ponto 1, 1/3. Então, já achamos máximo e mínimo. Agora, vamos achar o ponto de inflexão. Então, eu preciso da derivada segunda. Então, derivando a derivada primeira vai dar 2x mais 2. Igualando a 0, vai ficar x igual a menos 1. Tá? Vai para lá dá menos 2, e menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, no menos 1 nós temos um
candidato a ponto de inflexão. Então vamos fazer aquele esqueminha. Vamos marcar o menos 1 e vamos pegar um ponto antes, aqui, menos 2, e um ponto depois, que é o zero. E substituir na derivada segunda. Substituir aqui e ver o sinal da derivada segunda, para ver a concavidade. Então, f duas linhas de menos 2. Então vai ficar 2 vezes menos 2 mais 2, que dá menos 4 mais 2 dá menos 2. Negativo. Então, concavidade para baixo. Então, nesse trecho, concavidade para baixo. Agora o zero. F duas linhas de 0. 2 vezes 0 mais 2. Aqui dá 0, vai sobrar mais 2, que é positivo. Concavidade para cima. Concavidade para cima. Então, realmente, no menos 1 eu tenho ponto de inflexão. Tem concavidade para baixo e depois passou para concavidade para cima. Então, as coordenadas do ponto de inflexão é menos 1 e 17 terços. Então, pega o menos 1, substitui tudo aqui, ó, tá? E calcula aqui, vai dar 17 terços. Tá, gente? Então, agora vamos para o gráfico, né? Então, essa é a função, 1 terço de x3 mais x2 menos 3x mais 2, tá? Que vai dar esse gráfico aqui, ó. Tá? Como eu disse, na prática a gente marca primeiro, né, os pontos aqui, né, o ponto máximo, que é o 3,11, ponto mínimo, que é 1 e 1 terço aqui, ó. Tá? O ponto máximo é menos 13,11. Ponto mínimo é 1 e 1 terço aqui, ó. Divide em 3 partes aqui, vai dar 1 terço. Tá? Tá? Agora aqui o ponto de inflexão é menos 1, 17 terços. Então, marcando ali, ó, dá menos 1, 17 terços, ó. Menos 1, 17 terços. Divide 17 por 3, né? Vai dar 5,666. Por aí. Tá? Por aqui assim, ó. Tá? E aí, conforme a variação, ó, ela é decrescente de menos 3 a 1. Tá? Aqui, ó, de menos 3 a 1 ela decresce aqui, ó. Tá? Ela é decrescente aqui, ó. E no resto ela é crescente, menos infinito a menos 3, até chegar no menos 3 ela cresce, e depois aqui do 1, tá? Do 1 a mais infinito ela cresce. Mas tem que cuidar com a concavidade. Tá? Até chegar aqui a concavidade é para baixo, então ela tem que fazer uma curva assim, ó, e depois faz assim, tá? Mudando a concavidade. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixa o like, deixa o comentário. Tá? Na próxima aula vamos ver mais um exercício para reforçar, tá? Esse estudo aí de máximo e mínimo.